Você já se perguntou se algumas das atitudes do seu parceiro ou da sua parceira são normais ou se são um sinal de alerta? E nesse vídeo a gente vai falar para você sobre 6 red flags que precisam ser olhadas, analisadas, que a gente precisa prestar atenção em um relacionamento. Então, se você está num relacionamento e você percebe que algumas atitudes, alguns comportamentos não te agradam, pode ser que seja uma bandeira vermelha, um sinal de alerta. Fica com a gente até o final desse vídeo que você vai entender um pouquinho melhor sobre esse assunto e também quais são esses aspectos para você avaliar aí no seu relacionamento. Mas antes de começar a falar sobre isso, se você não nos conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Eu sou o Luiz. E nós somos um casal. E a gente é um casal que costuma trazer nesse canal aqui conteúdos de qualidade sobre relacionamentos e desenvolvimento pessoal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder nada do que a gente posta por aqui. E para começar, a gente precisa entender um pouquinho esse conceito de red flags. Ou seja, a gente olhar como uma bandeira vermelha, pensando numa analogia da praia, as bandeiras vermelhas elas vão ficar somente em área de risco. Então a gente precisa tomar um certo cuidado aonde estão as bandeiras vermelhas, porque ali foi sinalizado por algum motivo. Porém, no relacionamento, essas bandeiras vermelhas elas podem estar camufladas em áreas do seu relacionamento e às vezes áreas bem sutis. E por isso a gente não olha para essas áreas, porque elas podem estar de certa forma camufladas. E é aí que entra o perigo, ou seja, ter algo sendo sinalizado, só que por algum ou por muitos motivos eu não estou percebendo o risco que eu corro ali. Então o objetivo desse vídeo é que a gente olhe para essas bandeiras vermelhas, ou seja, essas áreas que estão sendo sinalizadas, porque sempre vão ser sinalizadas, só que talvez por algum motivo eu não estou olhando, eu não estou dando o devido valor. E aí nós começamos com o aspecto número 1, ou com a primeira bandeira vermelha, que seria o fato de não querer postar foto junto nas redes sociais. A gente sabe que atualmente o nosso mundo é completamente conectado. Então, se o meu parceiro ou a minha parceira não quer me mostrar para as outras pessoas, digamos assim, não quer postar fotos comigo nas redes sociais dela, não quer que você apareça no perfil, no feed dela, por algum motivo isso não está acontecendo. Isso pode ser sim um sinal de alerta, porque a gente precisa investigar por qual motivo essa pessoa não quer que você esteja lá no feed dela. Por que ela não quer que você esteja como parte da vida dela ali nas redes sociais? A exceção aqui, ao meu ver, seria casos muito específicos de pessoas que trabalham com as redes sociais, ou seja, tem um perfil profissional onde não tem absolutamente nada da vida pessoal dessa pessoa. Aí realmente, nesse caso é muito coerente, porque se a pessoa não tem nem sequer foto dela, da vida dela, absolutamente nada da vida pessoal dela naquela rede social, ela fala sobre marketing, sobre qualquer outra coisa e ela não aparece mostrando a vida dela, aí tudo bem. Isso é justificável e esse é um motivo plausível para não postar fotos, porque afinal de contas não tem vida pessoal ali, não tem nem fotos da própria pessoa. Mas fora isso, a gente precisa ficar atento, precisa ficar em alerta, porque não querer postar foto nas redes sociais está me dizendo alguma coisa, está me sinalizando algo, tá? Então, não é que precisa colocar um monte de foto, não é que precisa ter foto toda hora, mas a questão de não querer nunca postar uma foto, não querer nunca aparecer nas redes sociais junto com essa outra pessoa, com esse parceiro, a gente precisa ligar um sinalzinho de alerta para entender o que está acontecendo. O segundo aspecto seria colocar senhas em tudo, ou seja, em gavetas, em notebook, em celular, aonde der para colocar senha, existe senha, ou seja, a gente só coloca senha onde a gente tem medo de que outra pessoa vá mexer. Então, em tese, tem alguma coisa ali que eu não quero que as pessoas vejam ou mexam quando a gente coloca a senha. E aqui a gente vai para o mais comum, que é o celular. Ter um celular onde tem senha ou ter pastas onde tem senhas dentro do celular, isso demonstra um certo receio de que alguém veja o que existe dentro do meu celular. E tudo bem quando a gente está falando de qualquer outra pessoa, um desconhecido, ou às vezes no meu trabalho, ou às vezes no jogo de futebol, eu sinto receio de que mexam nas minhas fotos e tudo mais. Até aí, ok. Agora, você não passar essa senha especificamente do seu parceiro ou da sua parceira
isso já denota uma certa desconfiança. Ou seja, eu quero me proteger até do meu companheiro ou da minha companheira. Então, ou pode ser proteção, ou pode ser omissão. Então eu quero talvez esconder algumas coisas que eu não posso mostrar, ou que ela ou ele não podem ver. Então aí a gente já deve ligar o alerta, porque se existe algo que o meu parceiro ou a minha parceira não pode ver no meu celular, por que está ali? Qual a função, sei lá, do vídeo, da foto, ou do contato, ou da curtida, o que necessariamente existe que não pode ser visto pela pessoa que vai passar o resto da vida comigo. Então aí é importante que a gente olhe, tá, por que eu não posso? O que existe ali que o meu companheiro está escondendo de mim? Por que ele está escondendo? Qual é a função disso dentro da nossa relação? Então, ou seja, a gente não está falando de que eu não posso ter senha, né? Eu posso ter senha, eu posso cuidar dos meus dados, né? Do que eu tenho ali no meu notebook, enfim. A questão é por que eu não posso liberar essa senha para a pessoa que está ao meu lado. O terceiro aspecto seria o desrespeito com os seus sentimentos. Uma grande bandeira vermelha é quando o seu parceiro ou quando a sua parceira minimiza ou não se importa com aquilo que você sente, com aquilo que você está expressando, com aquilo que você está mostrando que é importante, que realmente faz sentido para você, que realmente te impacta de alguma forma. Então, por exemplo, se talvez em algum caso esse parceiro ou essa parceira faz você se sentir culpado ou culpada de expressar aquilo que você sente, você precisa ligar aí um alerta, você precisa ficar atenta, porque não é o ideal dentro de um relacionamento que a gente seja punido, digamos assim, quando nós expressamos os nossos sentimentos. Na verdade, deveria ser o oposto, né? Porque, teoricamente, se a gente está com uma pessoa, essa pessoa vai nos amar, ela vai nos acolher, ela vai ter empatia, ela vai respeitar aquilo que a gente sente e ela também vai sentir por nós algo muito semelhante ao que a gente está sentindo. Então, cuidado se essa pessoa minimiza, despreza ou ela não liga para aquilo que você sente, para aquilo que você está expressando, ou se ela faz você se sentir culpada por essa situação ou culpado por essa situação, sabe? É preciso ligar um alerta aí, porque existe algo que não está legal, que não está correto, que precisa ser ajustado nessa relação. Porque quando a pessoa vira, né, o jogo, você está expressando e ela está fazendo você se sentir culpado ou culpada por isso, a gente tem aí um caso onde essa pessoa está manipulando você emocionalmente. Então isso com certeza não é saudável e nem construtivo para uma relação e precisa ser ligado o alerta. E o quarto aspecto, a gente está falando da não integração ao nosso meio, à nossa vida. Ou seja, é quando ninguém sabe que eu estou me relacionando, ninguém conhece aquela pessoa, ou eu também acabo não apresentando aquela pessoa para os meus familiares, para os meus amigos, para os meus colegas. Ou seja, às vezes ninguém sabe que eu estou me relacionando. Por muitas vezes a gente permite permanecer num relacionamento assim, né? Porque sempre vai ter uma desculpa ou outra, né? Porque eu preciso mais de tempo, ou a minha família não está preparada, ou eu não estou preparado, ou o meu trabalho pode entender de certa forma. Então sempre tem uma desculpa. Só que é importante a gente ficar alerta em relação a isso, porque também pode ter algo camuflado aí, né? Pode ter algo aí que essa pessoa de fato não está preparada para te apresentar, porque na verdade ela não está preparada para um relacionamento. E aí é importante você que está ali não sendo apresentado pensar, né? Ou seja, o que necessariamente está ocorrendo aqui? Existe algo maior que eu não possa ser apresentado para as pessoas do convívio dele ou dela? Ou é simplesmente um receio? Ou, sei lá, talvez ela tenha vergonha de mim? Ou talvez ela não queira assumir nada comigo realmente? E aí a gente pensar o porquê disso. E se eu desejo ficar em uma relação, é claro que aqui a gente está falando de algo no começo, né? Então eu vou estar ficando, me relacionando com essa pessoa. Muito dificilmente eu já vou estar namorando. Pode acontecer, mas eu acho que são raros os casos. Então é importante que a gente veja o que está sendo sinalizado ali, para eu também analisar se condiz com aquilo que eu espero dessa relação, né? Somente como uma bandeira vermelha, pelo fato de que, se não está querendo me apresentar, não está querendo me inserir ao seu ciclo. Por quê? E aí, a partir disso, a gente precisa tomar uma atitude em relação a isso, que talvez pode ser só conversar. Simplesmente sinalizar: fulano, eu não me sinto bem, eu me sinto escondido ou escondida, eu me sinto não fazendo parte do seu convívio ou da sua vida. O que a gente pode fazer com isso? Seja só uma conversa simples.
e aí a partir disso ser tomada alguma decisão. O aspecto número 5 seria o controle excessivo da outra pessoa, controlar o que ela fala, controlar o que ela faz, com quem ela conversa, onde ela vai, querer saber a cada passo o que a pessoa está falando. Isso não é algo que representa amor e cuidado, isso está mais relacionado com uma possessividade, onde você quer controlar a outra pessoa de forma excessiva e dessa forma você acaba sufocando o outro, você acaba não deixando espaço para o outro tem que ficar sempre se explicando, se justificando, e aí você também, em muitos casos, né, pode se juntar à questão de algumas ideias, de algumas histórias que foram inventadas, que foram criadas pela cabeça da própria pessoa, e aí ela vai projetando para o outro como possibilidades, hipóteses que poderiam acontecer quando a pessoa sai de casa, quando a pessoa pega o celular, enfim, em qualquer caso. E aí a gente não tá falando de um relacionamento saudável nesses casos. A gente tá falando de algo que é um pouco mais grave, que pode acabar se tornando um relacionamento muito tóxico, um relacionamento onde ambos ali não estão confortáveis em se relacionar. É sempre como se estivesse algo faltando, é sempre como se estivesse algo sendo escondido, é sempre uma desconfiança, então não é nada confortável. Então, esse controle, quando alguém quer ter o controle excessivo sobre você ou sobre aquele relacionamento, é preciso que a gente fique atento, que a gente ligue esse alerta, né, que a gente tenha aí atenção para essa bandeira vermelha também, porque isso pode progredir para algo mais grave no futuro. O sexto aspecto entraria a falta de responsabilidade emocional, ou seja, aquela pessoa ainda imatura emocionalmente que acaba terceirizando, né, as suas responsabilidades, as suas limitações para o parceiro, ou seja, a ponto de sobrecarregar esse parceiro ou essa parceira, porque essa pessoa ainda não está preparada para estar dentro de um relacionamento, trabalhar algumas emoções que ocorrem ali no relacionamento, por exemplo, ter uma DR, né, discutir sobre o que ele precisa, o que pode ser mudado, o que ele errou, o que ela errou, ou seja, ter uma conversa madura sobre o que está ocorrendo dentro da relação, que é responsabilidade do mesmo. Ou seja, assumir as próprias responsabilidades e entender os próprios sentimentos para que isso não impacte no seu parceiro. Então, quando a gente fala de responsabilidade emocional, a gente está falando de um aprendizado. É óbvio que vocês vão caminhar juntos e vão aprender juntos, vocês vão ficar maduros juntos, né? Então, a gente vai se desenvolvendo como casal. Mas pode ser que uma ou até as duas pessoas do relacionamento tenham uma certa dificuldade com essa questão emocional no começo, até pelas relações passadas, né? Às vezes a gente entra em algumas relações que não foram boas e não ensinaram nada, na verdade só trouxeram alguns vícios comportamentais e emocionais que a gente carrega para o relacionamento atual. Então isso tudo pode interferir, só que é importante também a gente ficar alerta para que eu também não comece a me sobrecarregar porque eu não consegui perceber que o meu parceiro ou a minha parceira não tem essa maturidade e muito menos conseguir sinalizar para ele o que eu percebo, como eu me sinto com isso e o que a gente poderia fazer em relação ao nosso relacionamento, né? Para que aí dessa forma ambos comecem a perceber. É claro que se a pessoa é muito imatura, ela vai continuar jogando para cima de ti, ela vai continuar te responsabilizando, te culpando, te exigindo, te sobrecarregando. Então, não sobra muito o que se fazer quando a pessoa é muito imatura, né? Provavelmente eu vou ter que sair desse relacionamento. Mas pode ser que a pessoa tenha algumas limitações e vocês dois juntos possam ir acrescendo juntos dentro do relacionamento e melhorando juntos. Bom, esses foram alguns sinais de alerta que a gente resolveu trazer aqui para vocês. É claro que cada caso é muito particular, é muito específico, precisa ser analisado dentro da sua particularidade. É importante que você entenda que algumas coisas realmente estão ali, são uma realidade, outras coisas a gente pode trazer pela nossa bagagem emocional, pelas nossas crenças, pelas nossas experiências anteriores. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza de entender o que realmente está acontecendo, o que eu estou criando na minha cabeça a partir daquilo que eu acredito. E a gente saber diferenciar isso vai fazer total diferença, porque às vezes a gente pode acabar estragando um relacionamento bom que não tinha nada de errado simplesmente
por aquilo que a gente vem carregando e pelas paranoias que a gente vai criando ao longo do tempo sem ter trabalhado aquilo que deveria ser trabalhado antes de começar um novo relacionamento. Então, lembre-se sempre que um relacionamento saudável, ele vai ser um espaço de confiança, de tranquilidade, de respeito e de crescimento mútuo. Ambos vão se sentir confortáveis em expor as bagagens, em trabalhar juntos em algum problema, em conversar sobre todos os assuntos. Não vai existir aquela pressão, não vai existir aquele medo. Um relacionamento saudável, ele vai ser leve e ele vai fluir. Então, sempre tenha isso em mente para você analisar aí como é que está o seu relacionamento. E aproveita para comentar aqui embaixo desse vídeo também, para contar pra gente se você já identificou alguma dessas red flags no seu relacionamento, se você já percebeu alguma bandeira vermelha aí, se você já conseguiu resolver, se deu certo, o que você fez, ou se definitivamente foi um caso que não teve o que você fazer, era uma bandeira muito grave e não tinha solução. Enfim, a gente vai ficar muito feliz de você compartilhar com a gente a sua experiência. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui para não perder nenhum conteúdo novo que a gente traz por aqui todas as semanas. Obrigada pela atenção e até a próxima. Até mais.